Olá, alunos do IES, professor Fernando, com vocês mais uma vez e dizendo para vocês, continuem os estudos, acelerem no pensamento, aconteçam, cresçam. O conhecimento ele não ocupa lugar, gente. Quanto mais você aprende, mais libertação você tem, O conhecimento ele é libertação. Ele é libertação de conceitos que colocam sobre você, libertação de preconceitos que existem, que você pode se libertar tendo a sua própria opinião, tendo seus próprios conceitos, Isso tudo acontece com o crescimento intelectual, com o conhecimento da leitura, conhecimento onde você busca, Muitas vezes a gente perde tempo com tantas coisas fúteis e não com o nosso conhecimento que vai nos agregar, e sem falar que você pode ganhar dinheiro cada vez mais estudando, cada vez mais se aperfeiçoando. Você é uma pessoa melhorada, você então merece um salário melhor, tá? Hoje a nossa aula é sobre atualidade, Estamos vivendo aí alguns momentos do mundo que são temas bastante pertinentes para a gente pensar na questão das atualidades. Todos os concursos públicos, Enem, sempre tem questões sobre atualidade. Muitas vezes as atualidades, os temas, que envolvem o mundo global, eles são motivos de temas para redações, motivos de temas para debate, discussões. E se você estudar, se você se aprofundar nesses temas tão atuais do nosso mundo contemporâneo, provavelmente você vai se sair muito bem nesses assuntos aí. Eu coloquei alguns temas aqui que são assuntos em evidências, para a gente estar estudando. Claro que aqui nessa aula é um período curto, existem muitos outros assuntos, mas são alguns para instigar você nessa questão das atualidades, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei para vocês aqui o primeiro, que é o aquecimento global. Tanto se fala em questão de aquecimento global. O que é importante quando eu vou estudar questões das atualidades, para que se eu for fazer uma prova eu consiga me sair bem? Primeiro, quais são as causas desse fenômeno? O que levou a esse aquecimento global? Quais são as ações? Qual é a participação humana que atingiu esse aquecimento global? Então, primeiramente, a gente tem que perceber sujeito dessa situação. Porque muitas vezes a gente vai estudar o aquecimento global e responsabiliza outros elementos, outras situações, e não nos colocamos como sujeitos responsáveis sobre esse tipo de situação. Outra coisa muito importante que a gente tem que pensar sobre o aquecimento global: qual é a minha participação para que esse efeito diminua? O que eu posso fazer para que essas causas sejam diminuídas? Isso é coisa muito importante também para a gente pensar, porque de repente pode cair uma questão lá no Enem ou num concurso que você está fazendo lá, perguntando para você, faça um resumo, uma questão, perguntando qual é a forma que você pode evitar o aquecimento global. E aí você pode ser pego de surpresa sem saber qual é a sua participação. De que forma que a gente pode evitar isso? Tem várias formas, pesquisem. A questão do desmatamento é um dos elementos muito fortes dentro do aquecimento global. A pesca proibida de forma ilegal, exploração do território ilegalmente, exploração inadequada, queimadas no mundo todo inadequada. Então, ou seja, há uma série de fatores, a poluição do meio ambiente, como nós poluímos o nosso meio ambiente, de quanto a gente precisa pesquisar qual é a quantidade de lixo que nós produzimos e qual é a quantidade de lixo que nós reciclamos, qual é a quantidade de lixo que eu descarto na natureza, sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo, produtos que demoram tanto tempo para deteriorar, sacolas plásticas que às vezes demoram séculos, tem materiais que demoram séculos para deteriorar, e quando eu lanço isso na natureza, eu sou, de certa forma, responsável por isso. Então a gente precisa entender que nós somos sujeitos, estudar as causas que levaram a esse aquecimento, as consequências e qual é a participação humana para que evite, para que diminua isso. Hoje nós temos aí, por exemplo, o G20, que é o grupo das maiores potências, são um grupo de 20 países, que de tempo em tempo eles estão reunidos para tentar evitar esse aquecimento global. Nós temos aí lugares que esse aquecimento global pode diminuir a população simplesmente pelo fato desse aquecimento global. Temos algumas situações que podem diminuir a população animal.
por conta desse aquecimento global. Então, há essas reuniões, a gente precisa estar inteirado, né, dessas discussões, quais são esses assuntos. Muitas vezes passa num jornal, num telejornal, a gente vê lá aquecimento global e, né, não para escutar esse telejornal sobre essas falas, que é tão importante aí, num momento que você for fazer uma prova aí, basta para você sair bem, tá? Quando for ter esses assuntos, senta um pouquinho no jornal, ouça, se interaja dos assuntos, né? Primeiro, escolham jornais que tenham uma integridade, que tenham uma fidelidade à verdade, que se sentem na obrigação de transmitir aquilo que realmente é verdade e não que querem vender, né? Nós temos muitos noticiários aí, muitos jornais, na verdade eles querem vender a notícia, mas não tem uma preocupação com a veracidade, tá bom? Outro assunto muito em evidência das nossas autoridades é a questão do feminicídio. Hoje, cada vez, né, crescendo mais, era uma coisa que era para diminuir. Hoje o feminicídio é o que mais mata no mundo por tempo, né? Hora, minuto, é o que mais mata mais do que o câncer, mata mais do que as epidemias no mundo. Cada hora, né, mulheres são assassinadas aí por homens cruéis, por homens que não têm. Mas quando a gente pensa nessa questão do estudo do feminicídio, que primeira coisa a gente tem que pensar? A questão cultural. Existem países que é cultural, ou seja, o homem pode, né, pegar a mulher, matar ela, pode jogar ela ao vento, como se diz, pode simplesmente apedrejar ela, pode fazer o que quiser com ela, porque é uma questão cultural. A mulher deve uma submissão, e se ela não agrada o homem, tanto na questão do sexo como na questão dos afazeres da casa, o homem pode fazer o que ele quiser. Mas em algumas regiões essa cultura não existe, então a gente precisa estar situado nessa questão, porque de repente, numa prova que você vai fazer, pergunta lá a questão do feminicídio em uma certa região do mundo. E aí você, né, coloca o pensamento da sua região, que vamos supor que é o Brasil. E aí você não pensa com a cabeça de outra região. E aí você pode se dar mal numa questão de um concurso público aí, pensando, né, na sua região, no seu local, que você vive com a cabeça de um brasileiro. Hoje, outra coisa que a gente tem que pensar também, por que será que os homens têm tanta violência contra as mulheres? E aí a gente também tem que se perguntar de que forma que nós somos os responsáveis por isso estar acontecendo. Muitas vezes uma piadinha, né? Ah, mulher no volante, perigo constante. Ah, a mulher nasceu para poder ficar no tanque ou na beira do fogão. São coisas, né, rotineiras que a gente vai convivendo e falando que torna a mulher como se fosse um ser inferior, um ser, né, inferior ao homem. E sempre nessas piadinhas a gente tem que ficar muito atento, porque isso vai tornando uma coisa natural, o que não é natural. Desde a Idade Média, a mulher foi colocada numa situação de inferior, né, o sexo frágil. E aí, às vezes, eu me pergunto, como que a mulher é o sexo frágil? A mulher consegue parir um menino, horas depois ela está dando mamar para o menino, ela consegue falar para o marido, ó, você está fazendo a janta errada, pega o outro menino lá e põe para fazer tarefa. Ela consegue fazer uma quantidade de coisas em, né, no mesmo tempo. E aí, como ela é o sexo frágil? Muitas vezes a gente tem que se perguntar. E outra coisa também, a gente tem que pensar, a maioria desses homens, eles foram educados de que forma? Isso é uma coisa também que a gente precisa preocupar. De que forma esses homens chegaram à conclusão de que a mulher é um sexo frágil? Será que isso é uma coisa já cultural? A própria mulher se sente, né, inconscientemente inferior e passa essa situação para os seus filhos? Já que no século passado, né, em décadas passadas, nós sabíamos que todas as crianças geralmente eram educadas por mulheres. E por que essas crianças são educadas por mulheres e essas crianças continuam, mesmo assim, sendo, atacando mulheres, já que elas foram criadas e educadas por mulheres? Será que as mulheres que não conseguiram transmitir que o homem tem que respeitar a mulher? Ou será que ela inconscientemente ela continua nessa situação e ela transmite isso com atitudes o quê? O filho vendo o pai tratar a mãe. Talvez ela pode ensinar o filho que não pode fazer isso, mas ela se submete à ação do pai.
Então, muitas vezes a mulher fala uma coisa, mas inconscientemente ela não é. Então, são coisas que a gente precisa preocupar, porque numa redação, num texto longo, talvez sobre feminicídio, você vai ter que fazer essas interpretações dentro dessas questões aí, para que você, né, se saia bem nessa questão. Atualidades cai muito, é uma coisa que cai muito. Muitas vezes cai coisas, né, perguntas simples, mas também pode cair coisas de você interpretar essas situações dentro desse feminicídio. Então você tem que saber a quantidade de mulheres que morrem por dia, quais são as consequências disso, quais são as penalidades, quais são as formas que a sociedade está conseguindo para impedir que isso avance cada vez mais. Hoje, no ano de 2020, nós temos aí situações de epidemia, onde as pessoas estão enclausuradas dentro de casa e os homens estão convivendo muito mais com as mulheres com os homens, e essas coisas, né, estão acontecendo aceleradamente. E aí, de que forma será que isso pode mudar? Será que as leis elas estão sendo para modificar a educação? Ou esses homens, na realidade, só não praticam feminicídio porque sabem que existe uma lei que inibe ele? Será que eles só não praticam por inibição? Ou essas leis realmente estão educando? Então, uma coisa também que a gente tem que pensar aí sobre isso, né? Outra coisa também é a reforma da Previdência, tanto falado e comentado nos últimos tempos. Cada vez mais a sociedade, né, tem vivido um período maior. Há 2 décadas atrás, nós sabemos que a sociedade ela vivia uma expectativa de vida de 65 anos. Então, hoje a expectativa há 3 anos atrás era de 70 anos, agora já passou para 74. E assim sucessivamente. A perspectiva é para daqui 3 anos a expectativa de vida subir mais aí uns 3, 4 anos de vida. E com isso, a Previdência não estava preparada, porque a Previdência pagava, a pessoa aposentava aí com 60 anos e aí morria com 65, 70 no máximo, ou seja, a Previdência pagava 10 anos. Ele contribuiu durante 40 anos e a Previdência pagava 10. Hoje a Previdência tem que pagar 30 anos, né? E aí, como que funciona essa reforma da Previdência? E até que ponto a reforma da Previdência não aproveita da situação para entrar com a corrupção, para entrar com as manipulações políticas? Tudo isso a gente tem que estar interagindo, né, nessas novas reformas aí, ler os artigos, escutar os noticiários na televisão, ler documentários sobre essa reforma, interagir de que forma isso está sendo acontecido, de que forma isso vai beneficiar a população ou prejudicar a população. Porque nós somos responsáveis por essa reforma, nós também temos que estar lá para poder falar, não, assim nós não aceitamos, assim nós não queremos, porque é um direito seu. Então você tem que estar atento de que a reforma ela pode melhorar a sua vida, mas também ela pode prejudicar a sua vida. Então são assuntos bastante relevantes. Outra situação, né, que ocorreu aqui no Brasil é a situação de Brumadinho, lá em Minas Gerais. Recentemente eu estive lá em Minas Gerais, em Brumadinho, e aí quando você vê uma cidade toda que foi devastada, e aí a gente precisa estudar, isso pode ocorrer numa prova, pode ocorrer num concurso, que efeitos essa catástrofe pode ter danificado o meio ambiente. De que forma isso prejudicou a comunidade local? Se faz uma pergunta dessa, o que você responderia? O que o fenômeno, né, do rompimento ali das barragens que ocorreu, que prejudicou a comunidade local? Então a gente precisa estar interagindo. Muitas vezes você conversar, ver uma entrevista de uma pessoa relatando. Por exemplo, hoje você vai lá na cidade de Mariana, que é bem próximo de Brumadinho, e você percebe que o comércio de lá mudou. Você percebe que hoje estuda-se, né, fotos da população, fotos do centro urbano de lá acontecem normalmente, as fotos de anos atrás com as fotos atuais, as pessoas têm semblantes diferentes, ou seja, essa população toda ali, ela ficou um pouco depressiva, deprimida, é uma situação complicada. Então são situações também que a gente tem que estar interagindo sobre o assunto para poder, né, se desenvolver bem aí dentro de uma prova e uma questão de vestibular aí com vocês, tá? Outra que eu coloquei aqui também são as epidemias globais. No ano de 2020 a gente está aí vivendo uma pandemia. Qual a diferença de epidemia para pandemia? A epidemia é uma epidemia local, regional, né, dentro de um continente só de um país. Tá? Agora já a pandemia é quando um vírus, quando uma doença, né, ela se alastra por todo o território do nosso planeta Terra. Então, quais são os momentos, os processos históricos que nós tivemos
que teve essas epidemias. Nós tivemos, por exemplo, a epidemia da gripe espanhola. A gripe espanhola, ela matou mais de 50 milhões de pessoas. Isso é importante a gente pensar, porque numa prova, né, de atualidade, aí eles podem contextualizar quais são as diferenças da epidemia lá do século XX, no ano de 1918, com as consequências da pandemia de agora. Então a gente tem que estar interagindo sobre isso daí. Tivemos várias gripes, né? Gripe suína, gripe aviária, são várias situações que o mundo viveu. Quais foram, de que forma isso chegou até a humanidade? De que forma isso foi transmitido? Nós tivemos peste negra, que matou bastante pessoas. Então são coisas que a gente precisa, né, contextualizar com o passado, porque, gente, concurso, prova de Enem, eles adoram contextualização, passado e presente. Então eles adoram fazer essas comparações, justamente porque as provas elas são para quê? Para eliminar, elas não são para classificar. Porque uma prova lá, o concurso, ou a sua vaga lá que você está disputando, ele tem 10 vagas, tem 3 mil candidatos. Ou seja, ele tem que eliminar pessoas. Então eles fazem essas coisas, a gente tem que estar bem interagido do assunto, né? E nas que aconteceu antes, as que estão acontecendo atuais, para que a gente possa ficar aí bem interagido dentro do assunto. A gripe espanhola, por exemplo, foi o maior índice de morte, matou mais do que todas as guerras, do que todos os fenômenos geológicos e naturais que o mundo teve, porque na época não existia, a medicina não tinha um controle disso, o mundo não tinha uma globalização totalmente generalizada, que as informações chegavam em tempo real, como hoje uma informação, acontece uma coisa na China, em segundos todo mundo, né, ou às vezes até em tempo real, todo mundo já está sabendo a informação. Então isso tomou proporções, inclusive no Brasil, nós perdemos um presidente da República, né, dentro da gripe espanhola, que foi o presidente Rodrigo Alves. Ele foi morto, né, ele morreu por conta dessa epidemia aí. Então a gente precisa entender, contextualizar essas situações todas para ficar bem atualizado nas informações, bem contextualizado com o passado e presente, para que a gente possa sair, né, desenvolver de uma forma bem legal aí. Tá? Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima aula.